as pessoas vão te julgar. E é isso. Essa é a verdade. Ninguém vai escapar disso. Espero ter te ajudado. Mas eu não vou parar por aqui. A verdade é que isso não precisa te afetar tanto quanto você pensa. E hoje eu vou te mostrar como parar de viver nesse medo constante do que os outros vão pensar de você. Até porque eu sei que esse medo tá afetando já a sua vida inteira. Ele tá afetando as suas escolhas, a sua autoestima, os seus sonhos, porque eu sei que você tem sonhos que você simplesmente não admite pros outros, porque você tem medo do julgamento. Eu também sei que você já passou por 1000 situações em que esse medo afetou o que você fez. Por exemplo, você estava num grupo, queria falar uma coisa, só que antes de falar, você ficou, ai, como será que as pessoas vão receber isso? Como será que as pessoas vão começar a me ver se eu falar uma coisa dessas? E às vezes nem tem pensamento. Simplesmente você vai falar uma coisa, mas alguma coisa te trava e você não sabe por quê. Ou até já quis postar uma foto e ficou pensando nas curtidas, nos comentários, se alguém ia pegar seu post, encaminhar pelo direct e ficar mangando da sua cara, e não postou nada. E é como eu te falei, né? Você pode ter um sonho que você simplesmente não quis seguir em frente porque você ficou com medo de como as outras pessoas iam reagir. É claro que esse medo de ser julgado não é uma insegurançazinha qualquer. Ele tem raízes profundas na nossa mente. Ele participou da nossa evolução, então, de certa forma, ele é até natural. Mas será que esse medo precisa sempre afetar tanto a nossa vida? Quando será que ele passa de algo que a gente sente de vez em quando para algo que controla a nossa vida inteira? Então hoje, como psicóloga, eu vou te mostrar como esse medo pode estar sabotando a sua vida, por que é que ele está aí e para sua felicidade, como você finalmente pode se livrar desse medo tão grande. Agora eu vou tocar na ferida de muitos, eu já peço desculpas. Só que eu quero que você imagine como seria a sua vida se você não se importasse com a opinião das outras pessoas. Imagine acordar de manhã, trocar sua roupa e ao invés de se preocupar se as outras pessoas iam gostar da sua roupa, você simplesmente pega o que você gosta, o que você sente confortável e sai de casa. Sem qualquer medo do julgamento das outras pessoas sobre a sua roupa. Imagine se no trabalho, na escola, sei lá, em qualquer lugar que você imaginar. Você tem uma ideia de um projeto e você simplesmente fala, sem aquele medo se aquele projeto vai ser bem recebido ou se vai ser perfeito. Sem aquele aperto no peito de ficar pensando, e se eu estiver falando besteira? Você vai para academia e ao invés de sentir vergonha de talvez errar um exercício que você vai tentar pela primeira vez, ou de ficar imaginando se as outras pessoas estão encarando você enquanto você treina, você só, e escuta atentamente, faz o seu treino. Você compartilha com as outras pessoas os seus interesses, as suas paixões, sem medo de que aquilo vai parecer estranho. Se alguém ri ou te critica, isso não importa, porque você não tem mais medo do que as outras pessoas vão pensar. E eu sei que essa é a sua vida dos sonhos, não viver com aquele peso. Porque o mais importante de tudo é você se sentir leve, como se um peso gigantesco tivesse saído das suas costas. E de repente, a sua vida começa a se parecer muito mais com a sua vida e não como a vida que os outros querem que você viva, sendo que você não sabe direito se é realmente o que as outras pessoas esperam de você. A verdade é que se você perceber, essa vida não está distante de algo que você sonha, porque a gente se sabota, a gente perde oportunidades, a gente se esconde por medo do que as outras pessoas vão pensar de nós. E se você parar para pensar agora, você perde e já perdeu muito na sua vida do que realmente você perderia se as outras pessoas realmente estivessem te julgando. E para finalizar tudo, o que é que está te impedindo de viver assim? Porque a verdade é que essa liberdade não é algo inalcançável. Mas para chegar lá, primeiro precisamos entender de onde vem esse medo. Por que nos importamos tanto com as opiniões dos outros? Imagina agora que você está no café, mexendo no seu celular, tranquilo, e aí de repente alguém sobe no palco e começa um show de stand-up. Agora, de repente, enquanto você está na sua paz, essa pessoa aponta para você e quer interagir com você. Qual seria a sua reação? Aí você pode me perguntar, Rebeca, que cenário específico? Eu tirei esse cenário direto dos meus pesadelos pessoais. Eu já tive muito medo de show de stand-up, gente. Sempre que eu entrava no show de stand-up, eu queria sentar no fundo, porque eu não queria que de forma nenhuma interagissem comigo. E se fosse um lugar pequeno, eu ficava assistindo o stand-up assim, evitando qualquer tipo de contato visual, porque eu não queria interagir. Então eu sei exatamente qual é a sua reação. É surtar mentalmente e ficar, não, eu não quero participar disso. Eu não quero falar em público, eu vou travar, eu não vou saber o que falar e por que é que esse cara quer interagir comigo. Mas surpreendentemente, eu sei que parece meio distante da sua realidade, tem como você só pensar, tá, eu vou responder as perguntas dele. Eu sei, parece muito distante, mas tem como. O cenário
é o mesmo. E o que vai mudar é como você está vendo a situação. Você se vê como uma pessoa que consegue lidar com isso ou como alguém que inevitavelmente vai falhar? Agora é o momento que você pode me dizer, mas não é só a minha percepção. Eu realmente sou péssimo falando em público. Ok. Mas você já reparou que algumas pessoas são péssimas falando em público? No sentido de são mais tímidas, têm mais medo, e elas simplesmente vão lá e fazem? Elas erram, gaguejam, mas não deixam de fazer o que precisam e até conseguem sair um pouco mais fortes sobre aquele medo. E por quê? Porque de verdade, não é sobre ser bom ou ruim, é sobre como você interpreta o que significa errar. Se você associa o erro à humilhação, sua ansiedade vai disparar. Mas se você vê o erro como parte de um processo, seu cérebro não ativa aquele grande alarme que alguma coisa vai acontecer. Só que assim, não entenda que isso é só algo da sua cabeça e você está criando. Evolutivamente, ser rejeitado podia ser uma sentença de morte. Então, nosso cérebro ele foi projetado para evitar a rejeição a todo custo. Lá na época dos nossos ancestrais, se a tribo te expulsasse porque te rejeitou, você não ia conseguir comida, proteção, nada. Você está à mercê de uns bichos muito estranhos. Então, nosso cérebro aprendeu que ser aceito é igual a sobrevivência. O problema é que esse mesmo instinto está funcionando até hoje. Mesmo que agora o perigo, ele já não é a mesma coisa. Se alguém ri de você na internet ou você erra alguma coisa durante a apresentação de um trabalho, as coisas não vão tomar a mesma proporção. Você não vai morrer por causa disso, mas seu cérebro continua reagindo como se fosse uma grande sentença de morte social e, consequentemente, morte, realmente, da sua sobrevivência. Essa interpretação também vem de como você aprendeu a se ver ao longo da sua vida. Se você cresceu ouvindo críticas severas, ou se você já foi ridicularizado por errar, seu cérebro gravou isso como um perigo real. E é por isso que você sente esse medo intenso. Mas se foi aprendido, você também pode aprender a desaprender. Para entender por que o medo do julgamento pode ser tão intenso, e sim, eu coloquei um terninho para ficar com a cara mais de cientista. Dizem que isso funciona. Precisamos falar sobre um sistema no nosso corpo, o famoso sistema nervoso. E eu sei que nesse momento você quer desistir de assistir sobre isso porque você não gosta de aprender sobre seu próprio corpo. Mas vai ficar. Eu prometo que eu vou tornar tudo legal. Esse sistema ele vai regular as nossas respostas ao que acontece. Tem um mosquitinho aqui. Sem que a gente precise pensar sobre isso. E ele tem duas marchas principais. O sistema simpático, que ativa o nosso corpo para reagir às ameaças, e o sistema parasimpático, que ajuda a relaxar o nosso corpo depois que o perigo para. Então, é o sistema simpático e depois chega o outro parasimpático. Né? Eu juro, eu usei muito isso para decorar. Seguindo, esse sistema é super útil se estivermos em uma situação real de risco, mas o nosso cérebro ele pode ativar esse sistema até quando nós estamos só imaginando sobre uma situação de risco, como, por exemplo, ser criticado em público depois de aceitar responder uma pessoa que estava falando no stand-up. E aqui está o ponto-chave. Nosso nível de ativação segue uma curva parecida com o invertido. Se estivermos muito relaxados, nós ficamos apáticos. Se estivermos ativados no nível certo, conseguimos pensar e agir bem. Mas se a ativação for alta demais, a resposta do corpo trava. A gente congela, gagueja ou até tem aquela experiência do branco total na cabeça. Isso acontece porque o nosso cérebro não diferencia uma ameaça social, de, por exemplo, os outros te criticarem, de uma ameaça física, de, por exemplo, ter um leão te encarando de uma forma bem duvidosa. Ele pensa: se eu for rejeitado, eu posso ser excluído do grupo e isso compromete a minha sobrevivência. Então, para economizar energia e evitar um erro catastrófico, ele corta a nossa capacidade de agir. O problema é que no mundo de hoje, ser julgado raramente é uma questão de vida ou morte, mas o nosso corpo ainda reage como se fosse. E agora você pode me falar: Rebeca, ok, eu entendo o meu medo, eu entendo por que ele existe e porque eu entendo, eu começo até a aceitar esse medo com mais carinho. Mas, sinceramente, como que eu faço para me livrar dele? Então eu te respondo: calma, também não precisa gritar comigo. E vamos para soluções. Buscar uma solução mágica não funciona. Um curso de 30 mil reais, você também não precisa se desesperar tanto. Iniciar terapia funciona. E muito. Mas também tem um caminho que você pode encaixar nessa jornada. Entender que o medo de julgamento não vem de quem você é, mas de como você se percebe. Nosso medo de julgamento não vem do nada. Ele vem de um modelo mental
que criamos sobre quem nós somos. Se você acredita que você é alguém desinteressante, incompetente, burro, automaticamente qualquer olhar que alguém te dê vai ser interpretado por você como um olhar negativo. Mas não se desespere, porque essa visão que você tem sobre si mesmo não é uma verdade. Ela é moldada pelas suas experiências passadas e como você começou a se enxergar diante da sua vida. Mas calma, que se a identidade fosse algo fixo e que a gente não consegue mudar por nada, as pessoas não mudariam ao longo das suas vidas. E eu vou te ensinar um exercício muito simples para começar a questionar essa visão que você tem sobre si mesmo. Escolha uma situação em que você sente medo do julgamento. Falar algo em público, postar uma foto ou simplesmente dar uma opinião muito simples. Agora perceba exatamente o que é que tá te travando. É a sensação que vão rir de você? Você vai errar? Você vai travar? E agora é o momento que você se pergunta: o que isso vai dizer sobre quem eu sou? Porque talvez no fundo você ainda acredita que você é uma pessoa que não merece atenção, que você é uma pessoa que só fala besteira, que você é uma pessoa que sempre vai ser julgada de uma forma negativa. Então apenas observe essa visão que você tem sobre si mesmo, sem tentar mudar nada ainda. E agora vamos um passo além. Comece a se perguntar se esse pensamento realmente diz uma verdade que não tem como ser mudada, que tem 100% de chances de ser algo verdadeiro, ou se é só um pensamento. E nem todos os pensamentos são verdade. Eu posso pensar agora, os elefantes são rosas, o que não quer dizer que isso é verdade, porque eu pensei. E se permita experimentar uma coisa que vai trazer uma leveza absurda. Ao invés de ficar pensando, eu sou uma pessoa que sempre falha, tente perceber se você não consegue se abrir à ideia que você pelo menos é uma pessoa aprendendo a melhorar, que nem todo mundo. E isso vai mudar tanto a forma como você encara o julgamento. Errar não te define. É apenas uma parte natural de qualquer processo de aprender. É claro que esse exercício não vai mudar o seu medo do julgamento do dia pra noite. Seria muito bom se existisse uma solução tão simples assim, né? Mas se você praticar isso com consistência, de desafiar essas verdades que você tem sobre si mesmo, como se fossem pensamentos que podem ser questionados, as coisas começam a mudar pouco a pouco. E quando isso acontece, a força que o julgamento tem sobre você começa a ir ficando mais fraca, mais fraca, mais fraca. Porque você não tá tentando mais se defender daquelas visões que você tem sobre si mesmo, que você interpreta como se fossem coisas inquestionáveis. Você está começando a se permitir crescer, viver a vida como ela é.